pessoal! Mais um episódio do Abelcast começando. Eu me chamo Maria Eduarda Barros. E eu sou o João Pedro Dias. E Maria Eduarda, Duda, mais um episódio daqueles que não dá pra perder, não é mesmo? Pois é, eu acho que nós somos suspeitos pra falar, mas esse aqui tá imperdível. E pra isso não estamos sozinhos, como em nenhum outro episódio estávamos. Temos aqui pessoas especialistas no assunto, porque nesse episódio nós vamos tratar de ciências humanas e de forma mais específica história, filosofia e sociologia. E para isso, começa apresentando nossos convidados, Duda. Olha, eu acho que você já deu dicas valiosas aí, né? Falou aí as áreas história, filosofia e sociologia. Então a gente começa com um cara que tá só há 15 anos no La Salle Abel. O nosso Zé Augusto, professor de filosofia e sociologia aqui no La Salle Abel. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, queridos. É um prazer enorme estar aqui e também uma grande batalha para a gente estar aqui. Toda essa transformação social, política, econômica. Estamos aqui para digitalizar tudo isso para vocês, registrar isso tudo para vocês, para ver uma grande novidade. A gente começou no papel, agora a gente está nas telas e nas mídias digitais. Muito legal. E se temos um veterano, também temos um calouro, né, Duda? Nosso segundo convidado é o professor Thales, professor de História, há 1 ano e meio aqui no La Salle Abel. Seja muito bem-vindo, Thales. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. De fato, estou aqui há 1 ano e meio, né, pouquíssimo tempo, mas tenho conseguido construir coisas boas aqui com o molecado, então me sinto bastante honrado pelo convite e vamos conversar, vamos tentar fazer o possível para que vocês saiam bastante satisfeitos e cientes do que vocês têm que fazer no Enem, que é o mais importante aqui para a gente. Perfeito, vamos nessa. E professor Thales, como a prova de História é estruturada dentro das ciências da natureza ali no Enem? Então, a prova de História ela é bastante estruturada a partir de textos bases, que por diversas vezes podem conter alguns gráficos, análise de fontes históricas, e é muito importante que os alunos comecem a ter a capacidade, na medida em que vão tendo as aulas com a gente, de interpretar esses textos, de interpretar esses documentos históricos, porque é a partir daí que eles conseguem construir e perceber a resposta correta. Então, a gente tem aqui um objetivo muito claro, que é de fazê-los treinar bastante a partir da repetição e dos exercícios, para que eles consigam adquirir os resultados que a gente busca que eles consigam. Perfeito. E filosofia e sociologia, professor? A filosofia e a sociologia ela fica também neste campo, né, de humanas e ciências aplicadas. E a gente tem esse trabalho de uma capacitação de leitura do aluno e para o Enem com velocidade. Então o aluno ele precisa levar toda essa cultura de ciências humanas que ele aprende na escola para que na hora da prova e a partir da proposta que a gente vai trazendo nas aulas, eles consigam ter um desempenho assim, porque é pouco tempo, muita leitura, então eles precisam ter bastante recurso. E outra coisa que eu acho interessante ressaltar também é que essa prova, assim como toda a prova da Enem, ela é estruturada em cima de competências e habilidades, né? Que são essas competências e habilidades que a gente vem tentando trabalhar com eles desde o primeiro momento, para que eles consigam identificar nas questões quais competências são tratadas em relação a um determinado assunto, quais são as habilidades que cada competência tem e principalmente o grau de dificuldade que cada uma dessas habilidades cobra em uma questão, porque a partir daí ele consegue se desenvolver melhor dentro daquilo que é a teoria da resposta ao item, que é o TRI do Enem, que é tão caro a eles, né? Então, tema caro, mas que temos um episódio aqui no Abelcast para falar de TRI, então se você ainda não conferiu, não deixe de assistir, porque temos aí Caduzão com a gente para ajudar a solucionar aí algumas questões relacionadas ao TRI. E agora eu acho que eu vou trazer uma pergunta um pouco polêmica, mas fiquem à vontade para nos responder. O que o Enem espera dos candidatos quando a gente fala da prova de ciências humanas? Memorização dos fatos ou análise crítica? Sempre e sem dúvida nenhuma análise crítica, até porque esse debate sobre a memorização dos fatos a gente já superou na história há muito tempo, né? O ensino de história hoje não está mais pautado nos grandes nomes, nas grandes datas e nos grandes acontecimentos, mas principalmente em buscar entender e produzir voz àqueles que foram excluídos das histórias oficiais. Então a gente não está mais preocupado em saber, por exemplo,
o papel da princesa Isabel no processo de abolição da escravidão. Que a gente quer saber como esses escravizados resistiram, como o movimento abolicionista conseguiu produzir um consenso social de que a escravidão era necessário ser derrubada e era necessário que ela acabasse. Então, são essas outras vozes que a gente busca ressaltar com eles, e o Enem também gosta muito de olhar a história por esse viés. Então, grandes nomes, grandes datas, memorização, vamos esquecer tudo isso e vamos olhar sempre a história a partir de um olhar crítico que visa valorizar a pluralidade de atores e agentes sociais que existem dentro de uma sociedade. Maravilha. A sociologia, ela faz uma tabelinha com a história muito interessante, porque diante dessa expressão do tempo, da temporalidade, você tem uma sociedade que vai se transformando, né, dentro das demandas que a própria história, que as próprias relações sociais vão estabelecendo. Então a gente vai por aí, né, só que quando a filosofia ela se apresenta, ela demanda conteúdo, ela demanda... Não é uma memorização, mas um entendimento da reflexão filosófica. E aparecem grandes nomes da filosofia. Então, para o aluno, ele tem uma dificuldade de fazer a prova porque ele precisa carregar essa bagagem, né? Aparece um Platão, aparece um Sócrates, mas quando aparece falando sobre democracia, aparece falando sobre ética, e aí aparece um fato histórico que a política está em questão, aparece um fato histórico que valores estão se transformando, e aí vai fazendo toda essa integração, porque a prova de humanas é de fato uma prova de integração. Se você pegar as questões de história, o aluno vai perceber de uma análise que está fazendo um diálogo, né? Não é à toa que as coisas acontecem no tempo, na sociedade e as reflexões que a gente vai fazendo. E Zé, nós sabemos que o Enem ele tem uma estrutura que pode se repetir ou não algumas características, mas nós sabemos que tem assuntos que costumam cair com mais frequência. Dentro de filosofia e sociologia, tem esses assuntos, tem temas que caem com mais frequência, e quais são eles? Assim, a gente faz uma análise de dados e de resolução de questões, a gente monta um material didático, os alunos percebem isso, né? Principalmente a galera da terceira série, porque começou o segundo período, segundo semestre, a gente já começa a dar a cara total das aulas para o Enem. E aí a gente vai mostrando essas linhas, por exemplo, se cair um Platão na prova, toda a prova vai estar falando sobre política. Se cair um Aristóteles, pode falar em política e ética. Então, a gente vai vendo esses eixos temáticos se repetindo. Então, por exemplo, na filosofia, ética é absurdamente cobrado. O aluno tem... Eu costumo falar com eles, olha, tem que entender, porque desde a primeira série do ensino médio até a preparação para o Enem, tem que entender o que o cara está pensando. E aí você vai percebendo isso lançado na sociedade. Aí eu tenho a questão da cultura, aí eu tenho a questão do trabalho, eu tenho as relações de poder, e aí vem a história trazendo os textos, trazendo os conflitos, trazendo... Então, é muito interessante, parece que as provas daí têm um tom. Eu falo com os alunos assim, Thales, se cair Galileu na prova, está falando sobre ciência. Se cair uma questão de movimento social, aí você vai ver uma puxada para os teóricos da sociologia. E a sociologia também tem uma outra coisa muito interessante. Fala muito do agora, fala muito da atualidade, fala muito dos problemas que a gente está... Não os problemas que estão aqui agora, mas os problemas que a sociedade ainda está vivendo. Questões relativas ao trabalho, por exemplo, a transformação. Então a gente vai percebendo. A história, mesmo não sendo atualidade, né, Thales? Ela mostra e demonstra o tempo os processos, né? E história, Thales? Bom, história a gente tem alguns assuntos aí que são clássicos campeões do Enem, que na história do Brasil, vou fazer essa divisão entre história do Brasil e história geral. História do Brasil, Império, cai bastante. Colônia, caía muito até mais ou menos ali 2019, 2018, 2020, por aí. Depois começou a diminuir um pouco dessa ênfase. Primeira República é o assunto que mais caiu no Enem até os dias de hoje, né, em termos de história do Brasil. Era Vargas e ditadura civil-militar. Na história do Brasil, esses são os temas assim, que são os mais fundamentais, os mais importantes. Em relação à história geral, aí já muda um pouco a figura, né? Já muda um pouco a percepção. Por quê? Na história geral, a gente tem bastante questão sobre o período do entreguerras, então nazismo, fascismo, crise de 29 costuma ser bastante cobrado. Guerra Fria também é um assunto que costuma ser bastante cobrado, e
para terror dos alunos aí de história, cai bastante também nas questões de idade média. E essas são as questões que a gente trabalha com um pouco mais de cuidado, porque são questões que são um pouco mais complexas de fato, o texto é um pouco mais difícil, está um pouco mais distante deles em termos historiográficos, então eles sentem um pouco de dificuldade com as questões de idade média. Mas essas são acho que os 3 eixos assim, principais daquilo que mais cai em história. E assuntos da atualidade? Em relação a assuntos da atualidade, o Zé pode até complementar mais do que eu, mas acredito que conflitos atuais como Israel e Palestina, que tem um fundo histórico, é assim, fundamental que os alunos saibam, conheçam e consigam resolver as questões relativas a isso. Os blocos geopolíticos que estão se formando agora, afinal a gente está vivendo cada vez mais um mundo multipolar depois do fim da Guerra Fria, então isso tem sido bastante cobrado, especialmente em questão de geografia, que eu fico observando, Mercosul, União Europeia, né, acordos comerciais entre China e os outros países, Nova Rota da Seda, esses são assuntos assim que são bastante importantes, que os alunos tenham noção do que está acontecendo, para que eles possam desempenhar bem numa prova. Aí nas ciências humanas a gente tem um tripé. Questões políticas, as relações de poder. Questões econômicas, produção e trabalho. E questões sociais, como que as classes vão se acomodando. Então ela vai girando em relação a isso. Então quando a gente pega, por exemplo, a gente falou, Primeira República, dificilmente vai escapulir o tema do positivismo. E aí você tem uma ideia na sociedade brasileira sobre positivismo, né? Vira mexe, aparece a bandeira, né? Por exemplo, a gente falou do período entre guerras, por exemplo, dificilmente você não escapole da produção da cultura de massa, da escola de Frankfurt. Então, os alunos precisam ter esse referencial para fazer esse diálogo. É muito interessante como é que, às vezes, por exemplo, a gente está falando sobre a questão da ecologia, por exemplo. E você tem a questão dos povos originários conectados a isso. E a questão étnico-racial, né? Que é um tema da atualidade, né? Que a gente está percebendo. A gente tem a questão do trabalho, né? Que é um tema atualíssimo. Tem uma estrutura histórica, a gente tem uma revolução industrial que vai mudar a forma do trabalho. Então você tem a sociologia dialogando com a história. Não dá, aluno, não dá para você pensar as matérias em caixinhas, não dá para fazer isso. E até muito interessante, porque o aluno, quando ele percebe, poxa, isso tem a ver com ele está dialogando. E aí você vai criando esse repertório soberbo para o aluno, ele vai ficando mais tranquilo. E, para além dos temas, é a versatilidade. É a gente levar o aluno a se posicionar na hora de fazer a questão e fazer essa leitura. Às vezes, por exemplo, um texto muito longo, ele pode ser já um texto de temática muito trabalhada, que o aluno nem vai perder o tempo dele lendo. Pelo enunciado, né, Thales? Ele já vai, poxa, eu já sei o que o positivismo está falando, eu já vou para as alternativas, e ele vai ganhar muito mais tempo na resolução das questões. O nosso trabalho agora, de um mês de agosto até a véspera da prova, é condicionar esses alunos para desenvolver essa habilidade e capacidade de leitura. É batata pra gente. E é tão curioso que eles mesmos comentam assim, já vi isso com o Zé. Impressionante. Vocês estão falando a mesma coisa? Porque tudo dialoga, né? Ciências humanas é um campo que dialoga o tempo todo um com o outro. Então é fundamental que eles entendam essa correlação que está acontecendo entre tudo. Olha só, dicas valiosíssimas, né? E nós até comentamos isso no episódio sobre linguagens, dessa importância do estudante não estar alheio ao mundo. De fato, se debruçar naquilo que está acontecendo, perceber, entender, né? Mas não só, o Cotrim até trazia isso, de não só receber informação e ficar por isso mesmo, mas desenvolver esse pensamento crítico acerca das informações, entender o que está por trás, né? E aqui no La Salle Bell isso é muito desenvolvido, né? Nós, além daquilo que é desenvolvido dentro da sala de aula, nós temos projetos que desenvolvem esse pensamento crítico. Temos o Cine Debate, temos o Clube do Livro. Então, são oportunidades dos alunos, de fato, crescerem nesse pensamento crítico, né? Entender as questões do mundo que estão em volta desses alunos, né? E é bacana isso que vocês falaram, que é nada mais é do que a interdisciplinaridade, né? Então, todas as matérias estão, de alguma forma, ali conectadas. Quando a gente fala de ciências humanas, é importante os alunos prestarem atenção nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia, que vão ajudar em muitos temas nas aulas de história, e assim vice-versa, vão ajudar nas aulas de geografia, para deixar os nossos alunos preparados mesmo para a prova de ciências humanas. E agora, dando continuidade aos nossos assuntos, quais competências, assim, vocês acham que são as mais exigidas quando a gente fala de fazer a prova de ciências humanas?
Então, a prova de ciências humanas está estruturada em torno de 6 competências, né? E como são algumas disciplinas que estão incluídas nessas 6 competências, algumas dessas competências acabam sendo mais cobradas quando o assunto é sociologia, ou filosofia, ou história. Exemplo, a competência 1, que é sobre produção de memória, né, está muito ligada à história. Então, o tempo todo as crianças estão fazendo questão sobre a competência 1 comigo, que é produção do ideário nacional, essa valorização do nacionalismo, movimentos sociais do passado que acabaram sendo fundamentais para a construção das identidades coletivas hoje, como, por exemplo, a revolta da Chibata e o movimento negro. Então, a competência 1 é uma competência que flerta bastante com a história. Em contrapartida, a competência 5, que discute a ética, está muito mais no campo da filosofia. Então, cada uma dessas competências, né, ela está mais ligada, ou pelo menos perpassa um número maior de questões das disciplinas. Então, no caso da história, competência 1, 2, 3 e às vezes 4, quando a gente fala de Revolução Industrial e mudanças no mundo do trabalho, são bastante cobradas em história. Assim como o Thales falou, ela é o padrão, porque nela já vem as questões éticas, né? E um pouco ali, porque a filosofia e a sociologia vai ficando pro finalzinho, né? É um pouco das 6, porque tem as questões de trabalho, a vida social, e a própria ciência humana, né? As ciências humanas sociais aplicadas. Então você tem essas competências do finalzinho ali. Mas é difícil para o aluno fazer a leitura dessas competências, assim, você pegar a competência, o aluno vai lá, lê e coloca. Por quê? Porque você tem uma sociedade em movimento, não tem retrato, né, em movimento, e aí que vem a questão da habilidade que ele tem que desenvolver a partir dessa competência. E a filosofia, ela tem um probleminha, assim, que eu já estou indicando para ter um probleminha. Difícil é ela não atravessar a linha divisória da competência. Dificilmente você, por exemplo, quando falar de memória, não recorrer à filosofia do passado, à filosofia clássica, porque eles estão fazendo a cultura ocidental, fazendo a base da cultura ocidental. Então, dificilmente você vai fugir. Na Idade Média, por exemplo, que o Thales estava colocando, quando você tem questões que falam sobre a Idade Média e você puxa uma perspectiva filosófica, porque você não separa, né, a Idade Média é uma presença muito grande da religiosidade, né, do catolicismo, então você não foge daqueles autores, né, você vai falar de um Santo Agostinho, que perpassa muito mais, entra na literatura. Então, a gente faz um trabalho das questões para a competência, né, Thales? É primeiro revelar a questão para o aluno e depois que o aluno estiver seguro, falar, agora você está entendendo a competência que está sendo desenvolvida. E a filosofia é muito madrasta. Por que ela é muito madrasta? Porque das 4 áreas, ou melhor, das 4 disciplinas, as questões mais difíceis são de filosofia. Porque cobra conteúdo, quando cobra a ética, que está lá na competência 5, o cara tem que saber o que é eudaimonia. Eudaimonia é um termo em grego. A filosofia cobra grego, alemão, francês, latim. Mas eu tenho que saber dessas coisas. Se o aluno tiver entender aonde que está e a habilidade que vai se desenvolver, ele fica mais tranquilo. E é uma coisa assim, é uma quantidade enorme de termos filosóficos, técnicos, que o aluno tem que levar, porque na hora da alternativa fica entre A e a B, aquele terminho olhando, poxa, eu não sei o que é imperativo categórico, não é? E aí ele fica na dúvida. Então, esse trabalho da gente, que aparentemente não parece ser um trabalho de volume, né? A gente trabalha assim, eu acho que a gente não é um corredor de alta velocidade, a gente é aquele corredor de maratona. A gente vem maratonando desde o fundamental com a base aqui da escola, e aí a filosofia e a sociologia são matérias novas que eles vão ter no ensino médio, mas mesmo assim, se a gente não fizer o trabalho de base, da primeira série, até culminando com a terceira, as habilidades e competências elas ficam soltas. E a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é a nossa plataforma evolucional. Os dados que vão trazendo para a gente vai ali, acerta na mosca. E na filosofia ainda tem um porém que os textos são super difíceis, né? Eu vejo que a molecada que chega aqui no primeiro, segundo ano começa sem entender muito bem, e na medida em que o tempo vai passando, eles vão começando a compreender melhor os termos, os conceitos, e isso facilita muito na hora deles conseguirem marcar uma questão correta. Então, é muito importante esse lapidar do talento e da capacidade deles ao longo do tempo, porque é isso que chega no terceiro ano e faz com que eles tenham resultado.
E Zé, você citou a plataforma Evolucional. Você pode explicar para quem está em casa um pouquinho do que é essa plataforma e como os estudantes utilizam ela para aprimorar os estudos? Eu não vou entrar muito porque o mestre da plataforma, o Cadu, o professor Cadu vai vir, e assim, eu vou falar como é que o professor vai, como é que a gente trabalha, né? A cada simulado de humanas, a gente tem dados específicos dos alunos. A gente não dá dado geral, né, de desempenho da plataforma como um todo. Todas as instituições que estão na plataforma estão ali fazendo, digamos assim, uma disputa de ranking com a gente. Então, a gente tem a nota geral, a gente tem a nota da série, né, que está fazendo, porque a primeira e a segunda série também fazem, então produzindo resultados. E aí a gente vai vendo lá as questões que vão ficando mais ou menos distante do nível que foi cobrado na prova e o desempenho deles. E aí a gente vê por disciplina, a gente vê por competência, a gente vê por habilidade, e aí a gente vê por tema também. Então, isso tudo são ferramentas, e a gente pode chegar para o aluno e falar, Helena, você precisa estudar mais o Aristóteles. Ou qualquer outra coisa de história que esteja ligado, por exemplo, à Idade Média, né? Porque é o assunto que ele mais tem problema. Mas esse padrão de referência da Média Brasil é um padrão de referência muito importante, porque o Enem é como se ele fosse uma espécie de régua, né? Você tem que conseguir se posicionar bem dentro dessa régua para você conseguir, no SISU, aplicar para as melhores universidades e passar para o curso que você quer. Então, como ela é uma prova nacional, né? Esse simulado que a gente faz da Evolucional é uma prova nacional, dá para a gente um parâmetro geral de como estão as escolas no Brasil e como o nosso aluno precisa estar acima dessa média para que ele consiga ter a chance mais elevada de ser aprovado no curso que ele deseja. Então, essa plataforma ela é muito completa. Eu brinco que ela é como se fosse um oráculo, né? Ela vem do futuro para a gente, para mostrar aquilo que ele pode errar no Enem se a gente não conseguir acertar agora. E, a partir desses dados, dessas informações baseadas em análise, competência, habilidade, Média Brasil e etc., a gente consegue olhar caso a caso dos alunos e das turmas, principalmente, e entender o que eles estão errando mais. Então, é uma prática minha, por exemplo. Acaba o simulado deles, normalmente eles fazem o simulado na segunda, né? E na terça-feira eu já estou na escola, na quarta também. Todos os alunos eu peço para que eles tragam um simulado com as dúvidas que eles tiveram, para que a gente possa resolver em sala de aula. E eles vão falando, faz a 84, faz a 76, e a gente vai fazendo junto, vai analisando qual é o conceito, qual é a ideia, e uma coisa que eles vão, a partir desse simulado, conseguindo compreender cada vez mais, é a extrair a informação que é mais fundamental do texto para que ele consiga acertar a questão. Porque uma coisa é básica na prova de ciências humanas: toda questão está validada pelo texto base. Então, não existe a possibilidade da resposta que o aluno marcou não estar dialogando em grande medida com o texto que ele acabou de ler. Só que o que acontece? Quando eles chegam aqui no primeiro ano, eles ainda não conseguem extrair essa espécie de ouro do texto com uma facilidade. Na medida em que o tempo vai passando, eles vão se aprimorando, treinando e se habituando a essa prática do exercício, isso vai ficando cada vez mais natural. Então, quando chega no terceiro ano, eles já leem o texto, já conseguem identificar os conceitos principais, já conseguem identificar a ideia central do texto, e a partir daí fica muito mais fácil deles conseguirem acertar a questão. E isso só é possível por conta da plataforma, porque eles fazem muito exercício, tadinhos, né? Eles fazem muito exercício, mas é assim, só se conquista a aprovação assim. E que bacana saber que temos uma plataforma como essa, né? Uma ferramenta para nos auxiliar a oferecer resultados importantes para os estudantes e, a partir disso, extrair o melhor deles, né? O que é não ter a plataforma? O aluno que não tem a plataforma, ele errou e só sabe que errou. Agora, o aluno que tem a plataforma, ele vai ter o resultado, né? Sabe se errou ou não, e o que é que ele precisa aprender para melhorar. E ele pode, o aluno é muito intuitivo, ele pode cobrar do professor. O que acontece? Tá, ele vai confirmar o que eu estou falando. O que acontece? Você resolve uma questão do simulado evolucional, e aí já vê aquele aluno que já está mais consciente da plataforma, ele já chegando no finalzinho da aula, professor, esse tema aqui, qual a orientação que você pode dar para a gente estudar? Pô, cara, nosso trabalho fica muito melhor estruturado, a gente não gasta energia nem tempo porque a gente sabe com o material que a gente está precisando trabalhar, bem específico. Então a plataforma, e o aluno precisa aprender, ganhar essa cultura da primeira série, na segunda, e na terceira eles vêm, Zé.
chegando até a pedir para a gente, olha, eu quero uma questão sobre tal tema. Maravilha, professores. Bom, a gente já está aqui chegando na reta final, infelizmente, mas você que está aí em casa, continua ligado, continua escutando esse e os outros episódios para garantir suas dicas, garantir toda essa preparação para o Enem. E agora, aproveitando aí que nós temos os dados com a plataforma Evolucional, que auxiliam vocês a prepararem as questões que os alunos estão tendo mais dificuldade e as armadilhas no Enem. Como que o aluno pode evitar cair naquela armadilha, até mesmo economizar um tempo para as próximas questões? Como a gente pode ajudar? Ou então alternativas que são muito parecidas ali. Sim. O Enem, ele trabalha com aquilo que a gente chama de questões distratores, né? Opções distratores, que elas estão ali e que não necessariamente elas são inverdades históricas, ou seja, uma aberração da história ou algo que não aconteceu, mas que são verdadeiras, mas que não estão ligadas ao contexto da questão que o aluno está fazendo. Por isso que eu comentei há pouco tempo atrás que toda a questão do Enem é validada pelo texto base. Então, o que o Enem costuma fazer por diversas vezes? Ele coloca um texto e aí duas opções, A e B, que são duas verdades históricas. Mas só a A tem a ver com o texto que você acabou de ler. A B é uma verdade histórica que fala em qualquer outra coisa. Qual que você vai marcar? Você tem que aprender a marcar a letra A, porque a questão, a opção B é uma opção distratora, ela está ali como uma verdade histórica para tentar confundir o aluno. Por isso que o texto base é fundamental. Eu lembro de uma questão do ano passado, que foi uma questão de Era Vargas, que mostrava uma imagem tratando como o Departamento de Imprensa e Propaganda da Era Vargas, que era o órgão responsável por fazer a propaganda e a censura do Estado Novo, produziu uma série de imagens valorizando os aspectos mais nacionalistas da cultura brasileira. E aí uma das opções da questão era isso, né, esse nacionalismo brasileiro, e a outra opção era promoção da censura, ou algo parecido com isso. O DIP fazia as duas coisas. Ele tanto fazia censura, quanto promovia o nacionalismo. Mas o texto e as imagens da questão estavam ligadas ao quê? Ao nacionalismo. Por isso que aquela era a resposta. E essa foi uma questão que pegou muitos alunos de outros lugares. Nossos alunos não, que eles estão preparados para isso. Mas que pegou muito aluno assim, de maneira desprevenida. Então, o Enem tem questões distratoras, tem verdades históricas, mas que não necessariamente estão de acordo com o texto da questão que você acabou de ler. Então, isso é fundamental. Toda questão é validada pelo texto base. Tem que aprender desde muito cedo a extrair do texto aquilo que há de mais relevante. Como é que você faz isso? Grifando conceitos importantes, entendendo palavras que se repetem e que se repetem inclusive na resposta, e chegando a partir da prática, né, da repetição, a conseguir um entendimento geral do que o texto está te informando de maneira muito dinâmica, e isso é o que facilita na hora de fazer a prova. Na sociologia, você tem, como eu já falei anteriormente, essa aproximação com as questões da história. Porém, por olhar pela dinâmica social, o aluno ele tem que ficar preocupado, atento aos modelos que estão sendo trabalhados ali, no texto base. Então, por exemplo, eu posso estar falando, pode ser um texto que está trazendo a questão da escravidão, ou escravização, e a perspectiva da pergunta é o modo de produção e não o conflito das questões sociais. Não é o conflito legal, é a questão do modo de produção. E aí o aluno ele interpreta pelo racismo como um embate entre as pessoas e não percebe a base material que está vivendo com ele. Então o aluno tem que ter... E é fácil, porque a gente estuda a partir de estudo de caso, né? Esse é um ponto. Na sociologia ela é bem tranquila. Eu acho que das 4 disciplinas é a mais tranquila que você lê e vai vendo os modelos. Já a filosofia, ela é complexa, por quê? Porque ela traz o texto do autor, é uma tradução, na grande maioria das vezes, é um texto traduzido do alemão, do grego, então são dinâmicas textuais diferentes. Qual é a dica fundamental que eu dou para o meu aluno? Antes de mais nada, vai na referência bibliográfica do texto. Por quê? Vai estar lá Kant, aí vai estar lá Metafísica dos Costumes. O aluno aprendeu comigo que é uma questão de ética. Então ele já vai pegar toda a informação que ele já tem, já vai filtrar e não vai cair nessa pegadinha de ser válido, porque a gente tem muitas alternativas válidas, mas não verdadeiras para a resposta, né? E geralmente são 2 e o aluno que é muito ansioso, muito preocupado, ele acaba ficando entre as 2 ali e na hora de decidir acaba esbarrando na questão que é a pegadinha, né? Então, olhar a referência bibliográfica do texto das questões de filosofia e também, a partir delas, fazer a sua reflexão, né? Quando eu tenho um texto de filosofia
contemporânea, pós-moderna, essa referência bibliográfica ela se esvai um pouco, né? Ela já fica um pouco mais diluída, mas geralmente está dialogando com questões da atualidade. Então não fica muito difícil para o aluno fazer. Tem outras dicas também, né? Tem uma dica estética, né? Quando você olha para uma questão de filosofia e vê que tem 2 textos, a questão vai ser difícil. Porque se um texto de filosofia já demanda trabalho, 2, estabelecendo uma relação de análise, é mais complicado. Sempre dou a dica pro final. Olhou, deixa para fazer no final, que você vai fazer com mais calma, sabe? E também tem um outro complicador também, que às vezes é um texto de filosofia com um texto de literatura. É um texto de filosofia com um texto de geografia, um texto de linguagem, de literatura, de arte. Então a gente tem que tomar cuidado com... Porque para que você vai ficar se preocupando muito com isso agora? Vai ali, vai olhando aquela referência bibliográfica que você conhece, vai aparecer um Platão, você conhece, vai aparecer um Aristóteles, você conhece, aí o aluno vai ficando mais tranquilo. Quando chega no final, é o resultado que o aluno prefere. E geralmente essas questões são as mais difíceis, não vai abaixar muito o TRI do aluno, né? Não, essa dica também da análise da referência bibliográfica, ela é fundamental para a história também. Várias são as questões que dá para acertar só pela referência bibliográfica. Então, você falou disso em filosofia, acabei não comentando em história, mas serve também. E fica a dica. Questão de Idade Média, sentiu que é difícil? Deixa para fazer no final, que ela também não vai abaixar seu TRI, porque ela é considerada difícil também. Dicas valiosíssimas, né, Duda? Eu acho que esse episódio foi repleto de dicas. Mas eu queria saber de vocês se tem algum recado final que vocês não podem sair desse podcast sem deixar para os alunos, seja uma dica, um recado. Já estamos muito próximos da prova, faltam ali algumas semanas, então se quiserem deixar um recado também para acalmar o coração deles, o espaço é de vocês. Fiquem calmos, confiem no processo de vocês. O que a gente está fazendo aqui ao longo desses 3 anos dá resultado, deu resultado em todos os outros anos e vai dar resultado esse ano também. Vocês são capazes, vocês têm bagagem, vocês têm repertório, a gente preparou vocês para isso, então é chegar na hora da prova e desempenhar tal qual vocês fizeram ao longo de todo esse ano, que eu tenho certeza que o resultado de vocês virá. A dica que eu dou para deixar o aluno mais tranquilo é ele olhar para dentro da nossa instituição, de toda a história que ele tem na instituição. O colégio ele tem uma formação muito poderosa em vários campos de habilidades, competências, enfim. O aluno ele tem que entender que ele está num lugar de vitória. E fica tranquilo, está muito bem trabalhado, está muito bem conduzido, e a gente tem uma espiritualidade lasalista que ajuda a gente assim na hora da prova. E conversem com os alunos que já foram aprovados e vocês vão saber do que a gente está falando, tá? Tô dando um spoiler da prova. A gente tem dito muito isso, né, Duda, de que o aluno ele já tem o conhecimento, já está dentro dele. Se ele fez tudo que precisava ser feito, ele de fato está preparado, né? Ele recebeu todas as ferramentas possíveis, agora é só manter a calma e fazer aquilo que ele já sabe fazer e que ele fez ao longo desses 3 anos de ensino médio, né? Olha, foi um episódio ótimo, né? Eu achei uma aula. Assim, tô pronta pra fazer o Enem de novo. Não posso me inscrever, mas ano que vem, quem sabe. Mas acho que tiramos aqui temos um episódio muito proveitoso, muito frutífero pra você que tá aí nos escutando. Pegar essas dicas, esses conselhos desses caras que sabem muito e usar no primeiro dia do Enem, no dia, né, de Ciências Humanas. E por isso nós agradecemos muito a você, Zé, a você, Thales, pela paciência, por estarem aqui conosco, por trazerem um pouquinho do conhecimento de vocês. Sabemos que o tempo é curto, então é só uma prévia de tudo aquilo que vocês já sabem, se debruçam há tanto tempo. Mas obrigado pelo espaço, por estarem aqui conosco no Abelcast, agregando tanto para esse episódio. Muito obrigado. O prazer foi meu. Até os próximos. Isso aí, até os próximos. Inclusive, se vocês quiserem eles de volta aqui para novos episódios, comentem. Manda pra gente. Hashtag volta Zé, volta Thales. Isso aí. Manda na DM, comenta, que a gente escuta vocês. E assim nós vamos encerrando mais um episódio do Abelcast, um episódio incrível, sensacional, que eu acho que vale escutar mais de uma vez, né, João? Com certeza, não tenho dúvida disso. Continuem ligados nas nossas redes sociais, continuem nos acompanhando, que ainda tem novos episódios por aí para ajudar vocês a se prepararem para o Enem. Até a próxima! Tchau, tchau!